Nós celebramos a vida e por isso a liturgia não é um show, o altar não é um palco e o padre não é um artista. Muito menos a assembleia é uma plateia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexos Católicos. Nós aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Por isso que eu peço aí o seu joinha, se o nosso canal é interessante para você, se o nosso canal te ajuda a viver a fé católica, deixe aí o seu like, o seu joinha, se você reza conosco. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Mas eu te peço, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Tem algum pedido de oração, alguma intenção? Deixe aí nos comentários para que nós rezemos juntos na sua intenção. Estamos aqui na nossa reflexão do dia, que nós fazemos através dos escritos de São Pedro, Julião e Mar, no Flores da Eucaristia. São Pedro Julião, um grande apóstolo, um grande amante da Eucaristia, da hóstia consagrada, nos ensina a amarmos Jesus e a dedicarmos a nossa vida em louvor, em adoração a Jesus sacramentado. Hoje, no dia 26 de outubro, São Pedro Julião vem nos explicar um pouco mais sobre o valor da liturgia na Sagrada Igreja, na Mãe Igreja, e como que a liturgia nos faz presenciar e vivenciar as realidades do céu. Fique aí que vale a pena nós refletirmos sobre isso. São Pedro Julião começa dizendo o seguinte: o serviço de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento deve ser litúrgico em sua forma e em seu espírito. Calma que nós iremos explicar o que São Pedro Julião quer dizer com isso. Continuemos aqui. Todo serviço tem uma lei que lhe determina os deveres, uma regra que lhe prescreve os detalhes e que lhe aponta a ordem a seguir. Assim é que o cerimonial da corte de um rei se impõe, sem restrições aos súditos e aos servos. Então, o que São Pedro Julião nos disse é basicamente que, para que nós prestemos um bom serviço a Jesus sacramentado, para que nós celebremos bem a Eucaristia, é necessário que haja uma liturgia. E uma liturgia de forma, nós iremos explicar o que é de fato a liturgia, mas também uma liturgia interior, uma liturgia do coração, uma liturgia de espírito. Mas qual que é a necessidade dessa tal liturgia para que nós celebremos a Eucaristia? Só o nosso amor, só a nossa manifestação interior já não é suficiente? Só a nossa entrega? Não é bem assim, não é bem assim. Nós sabemos que para que nós façamos bem os nossos trabalhos, os nossos serviços, sobretudo o serviço na igreja, o serviço ao nosso Senhor, é necessário um certo zelo. Aliás, um certo zelo não, é necessário um maior zelo, um maior cuidado, é necessário que haja ordem. Que haja ordem, porque ainda que nós tenhamos boas intenções, ainda que nós queremos de fato celebrar o céu nas nossas vidas, celebrar o céu na igreja, ainda que nós queremos nos empenhar no nosso louvor, na nossa admiração e nas nossas manifestações de fé, nós não podemos fazer isso, desculpe o ditado, mas a Deus dará. Não podemos. É preciso que haja uma ordem para que nós não caiamos em alguns tipos de erros. Não por maldade, muitas vezes nós somos enganados, muitas vezes nós achamos que determinadas coisas agradam a nosso Senhor, mas de fato estão fazendo o contrário, estão deturpando. Determinadas ações nossas no culto eucarístico podem até mesmo oferecer sacrilégios, algum tipo de falta de cuidado. Então é necessário que haja uma ordem na celebração eucarística, no culto eucarístico. E a igreja, muito sábia, a igreja sempre inspirada pelo Espírito Santo, nos dá essas normativas. A igreja nos ensina a como celebrarmos melhor, com maior alegria, com maior festividade, mas com maior dignidade também, com maior decoro, a Sagrada Liturgia, o culto eucarístico.
e aí nós vamos entender um pouquinho como que isso se dá. Então, começando do básico, claro que nós não teremos aqui um curso de liturgia, longe disso, mas começando do básico, precisamos recordar aquilo que estamos celebrando. Recordar aquilo que estamos celebrando. Por que nós damos tanta importância ao culto eucarístico? Por que nós damos tanta importância à celebração da Eucaristia? O Missal Romano, que é aquele livro em que o sacerdote, o padre, o bispo celebra a Santa Missa, ele tem uma instrução. Se chama Instrução Geral do Missal Romano. Lá está as normativas, lá está os direcionamentos para o padre celebrar a missa, também para que nós, os fiéis, participemos bem do santo sacrifício da missa. E no início, ali no segundo parágrafo, fazendo uma citação, a Instrução Geral do Missal Romano nos faz um resumo dessa celebração. É aquilo que nós já sabemos, mas vale a pena recordar. Está escrito: o nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Nós vimos isso ontem, não é verdade? Lá na Santa Ceia, Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, mas instituiu também o seu sacrifício. Iniciou-se ali o sacrifício do seu corpo e do seu sangue, com o fim de perpetuar através dos séculos, até a sua vinda, o sacrifício da cruz. Então nós sabemos, a Santa Missa é a atualização do santo sacrifício da cruz do Calvário. E deste modo, confiar à Igreja, a sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Olha, irmãos, olha como que a Igreja é linda. Só nesse trechinho aqui, parece que ela resumiu tudo aquilo que, ao longo já de 3 meses, estamos vendo aqui no canal Reflexos Católicos. Olha a riqueza que Jesus Cristo nos deixou através da sua Igreja, mas sobretudo através do culto eucarístico. Pela Santa Missa, Jesus Cristo perpetuou o seu corpo e o seu sangue. Jesus Cristo permaneceu conosco através da Eucaristia. Mas mais do que isso, perpetuou o sacrifício da cruz, perpetuou a salvação para nós. Ele quis ficar conosco até o fim dos tempos. E por isso a Santa Missa, a Eucaristia, foi instituída. Então veja a dignidade daquilo que estamos celebrando, a grandiosidade daquilo que estamos celebrando. Por isso que Jesus Cristo merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Por isso que o culto eucarístico merece ser por nós muito cuidado, muito zelado. E aí é necessário que haja uma liturgia. Tanto que o missal até mesmo recorda aquilo que nós vimos também ontem. Quando Cristo Senhor estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal, na qual instituiu o sacrifício do seu corpo e seu sangue, ou seja, quando estava para preparar ali a Santa Ceia, a última ceia, Jesus Cristo mandou preparar uma grande sala mobiliada. A Igreja entendeu que esta ordem lhe dizia respeito, ou seja, a Igreja assumiu esta ordem para si. E por isso foi estabelecendo normas para a celebração da Santíssima Eucaristia. Então, irmãos, aquilo que Jesus Cristo pediu que seus apóstolos fizessem, que fossem adiante preparar uma sala, preparar a mobília, preparar o lugar para instituir a Eucaristia, a Igreja tomou posse e falou: não, essa é uma missão que nós devemos cumprir com o maior zelo. A Igreja entendeu assim, a Igreja entendeu que esta ordem era também uma ordem para ela própria. E por isso a liturgia é esse cuidado, a liturgia faz cumprir esse mandamento, esse mandato, essa ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já entendemos qual é a necessidade e a importância da liturgia. E é justamente porque nós estamos atualizando o sacrifício de Jesus na cruz, é justamente porque estamos celebrando a pessoa viva de nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente porque estamos ali vivendo na Santa Missa a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é que a liturgia não é um teatro. A liturgia não é uma encenação da vida de Jesus Cristo, da paixão, da morte, da ressurreição. Não é nem mesmo só um simbolismo, não. A liturgia nos faz viver de fato esses mistérios. A liturgia também não é uma série de normas vazias. A liturgia não é uma série de cantos, de cânticos que são preparados para animar uma celebração. Não, não é. O padre não é um artista. O altar não é um palco. A assembleia de fiéis não é uma plateia de maneira alguma, irmãos. A liturgia não se resume em um espetáculo. A liturgia não é um espetáculo. A liturgia é aquilo que nos faz viver as realidades do céu, as realidades dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo ali, no momento do santo sacrifício da missa. Mas mais do que isso, na nossa vida de cristãos, na nossa vida de católicos.
Tanto que essa liturgia é sempre inspirada na liturgia que nós sabemos que se vive no céu. Sobretudo quando nós lemos lá o livro do Apocalipse de São João, lá está descrita a liturgia celeste, ou pelo menos algo que nós podemos entender da liturgia do céu. É sempre esse espelho, é sempre o alto nos tocando, é sempre o eterno vindo até nós. É sempre nós buscando viver o céu, ou pelo menos antecipar este céu para nós aqui na terra, porque o mesmo Cordeiro que é adorado, que é celebrado no céu, o Cordeiro imolado que é nosso Senhor Jesus Cristo, está sendo celebrado também ali no altar do santo sacrifício da missa. Mas para sermos ainda mais fiéis ao significado da liturgia e como nós devemos entendê-la na igreja, vamos recorrer ao Catecismo, parágrafo 1069, 1069. A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Então a liturgia é uma obra de serviço público, basicamente uma obra de serviço do povo e para o povo. É por isso que se fala tanto na liturgia do cargo, que determinado governante deve obedecer à liturgia do cargo, determinado congressista, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, enfim, eles devem obedecer à liturgia do cargo. Então, a liturgia do cargo, no que se diz isso, não está somente ligado ao decoro, somente ligado às normas em que eles devem seguir. Não, mas no seu próprio serviço ao povo. Os nossos governantes estão lá para servir o povo, para nos fazer viver melhor, para nos fazer viver dentro de uma ordem. E eles devem obedecer à liturgia dos seus cargos. É por isso que a tradição, a liturgia, a própria liturgia, que tem sido tão degradada, e aí não só no ambiente religioso, mas no mundo em geral, precisam voltar, precisam ser observadas, porque isso nos ajuda a viver melhor, nos ajuda a viver com mais dignidade, com mais amor, nos ajuda a viver com mais serviço, com mais caridade. Mas voltemos aqui, o catecismo continua. Na tradição cristã, a liturgia quer expressar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Olha só, na liturgia nós expressamos que nós, povo de Deus, tomamos parte na obra de Deus. É aquilo que eu disse anteriormente. São as realidades do céu se fazendo presentes para nós. Somos nós sendo inseridos na realidade do céu. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Então é aquilo que eu também já disse. Nós, pela graça de Deus, somos inseridos nos mistérios de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos faz participar da sua contínua obra de redenção e obra de salvação. Então a liturgia é muito mais do que normas, amados. É muito mais do que leis. São rituais, e não são só rituais, mas é uma forma de viver e uma forma de agir nas nossas celebrações, mas também na nossa vida, que nos faz participar mais plenamente do céu. E aí aquela pergunta que eu fiz no início, será que só o nosso amor, que a nossa vontade do coração já não basta? Amados, a nossa vontade de coração, o nosso amor, eles podem ser expressos de formas concretas, de formas práticas, e a liturgia é uma dessas formas. De nós expressarmos o nosso amor e a nossa submissão aos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, ao próprio amor e à própria vontade de Jesus, que são muito maiores do que nós mesmos. Ele é o Rei, e a Ele nós devemos obedecer. E para que nós nos acheguemos a Ele, existe um caminho, e esse caminho a Igreja nos oferece. Então a liturgia nos faz vivenciar com mais afinco o nosso amor por Jesus Cristo e a nossa fé. A liturgia nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus. Não é para nos distanciar, é para nos aproximar, é para vivermos de fato como igreja, como essa comunidade em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, ela precisa ser também bem conduzida, bem feita. Padre Paulo Ricardo, em um dos seus artigos, ele vai dizer o seguinte: a missa, por incrível que pareça, contém o próprio Deus, o Verbo feito carne. Nós sabemos disso, nós que já estamos aqui fazendo a nossa formação no Reflexos Católicos. Eis porque seria totalmente inadequado ao conteúdo mais profundo da liturgia que os ritos externos fossem tudo menos gloriosos, impotentes, belos, solenes e reverentes. Ou seja, se estamos celebrando a presença de Deus, se na Santa Missa está ali o próprio Deus, o Verbo feito carne, a nossa liturgia não pode ser nada menos do que um ato glorioso, um ato impotente, belo, solene e reverente. Porque, como nós já vimos, ela nos faz aproximar de nosso Senhor.
e ela dignifica a nossa ação de fé, a nossa ação de amor para com Deus. Deus merece tudo, Deus merece o melhor, Deus merece o máximo, o nosso maior empenho. Por isso que a liturgia deve ser bela, a liturgia deve ser solene, deve ser gloriosa, porque reflete as realidades do céu. É por isso que São Pedro Julião continua a nos dizer o seguinte, olha só: Jesus Cristo não estabeleceu leis formais para seu culto. Contentou-se em nos dar a adorável Eucaristia como fim e objeto de nossa religião, e o preceito do amor para regular as homenagens interiores que lhes devemos tributar. Então vocês entendem? Aquilo que Jesus Cristo fez instituindo a Eucaristia, nos deixando a Eucaristia, é a própria norma. Norma de vida, norma de espírito, norma do interior que deve refletir a nossa ação externa, a nossa ação propriamente litúrgica. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina pela Eucaristia a vivermos no interior, nós devemos externar para a nossa vida com o nosso próximo, mas também para o nosso ato de adoração, para o nosso culto eucarístico. E olha que beleza São Pedro Julião vai dizer a seguir: foi aos apóstolos e à Igreja Romana que confiou a missão de fixar o cerimonial de seu culto exterior público. Então, quando nós dissemos que a Igreja nos determina essas coisas que nós acabamos de ler aqui, não é só porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Claro, graças a Deus que é assim, mas é também porque o próprio Senhor Jesus Cristo deixou essa missão, confiou essa missão, primeiro aos apóstolos e aí, em seguida, pela tradição apostólica, sempre na Igreja. É uma missão da Igreja fixar essas normas, organizar essas normas. E continua: a Santa Liturgia Romana é, portanto, soberana, soberanamente augusta e autêntica. Emana de Pedro, o chefe dos apóstolos, a pedra fundamental da fé e de toda a religião. Então foi aquilo que nós dissemos agora. Começou com os apóstolos, começou ali fundada em Pedro a nossa igreja, e através da sucessão apostólica a igreja vem fazendo esse caminho de peregrinação rumo ao céu, sendo o corpo de Cristo, sendo os membros, formando os membros do corpo de Cristo, que tem a cabeça o próprio nosso Senhor. Cada um dos papas a observa e defende, transmitindo-a respeitosamente aos séculos seguintes, e conforme as necessidades da fé, da piedade e do reconhecimento, acrescenta-lhe, mediante a plenitude de sua autoridade apostólica, novas fórmulas, ofícios e ritos sagrados. Então, à medida em que o tempo vai passando, a igreja vai discernindo também os caminhos que deve seguir e como se adequar, mas mais do que isso, como ser mais fiel às ordens de Jesus Cristo, mais fiel àquilo que agrada a nosso Senhor. Isso faz parte do munus da igreja, esse discernimento. Por isso que cada Papa vai sempre transmitindo para as gerações posteriores a tradição, aquilo que a igreja ensina desde a geração apostólica, desde nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que maravilha é participar da Santa Igreja, amados. É por isso que a igreja permanece aí fiel, por isso que ela é legítima, porque ela vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, é santa a liturgia romana, pela honra que presta a Deus. Olha só, a liturgia romana é santa porque presta uma honra, uma grande honra a Deus, pelas virtudes que põe em exercício, pelas graças que difunde. Então a liturgia romana nos faz vivenciarmos mais profundamente e com mais intimidade aquilo que viveremos, se Deus quiser, na eternidade no céu. A liturgia nos aproxima do Senhor e nos faz prestar um culto mais digno, mais louvável, mais próximo daquilo que merece nosso Deus. Então é uma alegria ser católico, é uma alegria fazer parte da Santa Igreja Católica. Louvado seja Deus. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Irmão e irmã, muito obrigado por ter rezado conosco até aqui. Deixe aí o seu joinha, por favor, porque eu acho que a reflexão de hoje que São Pedro Julião nos propôs vale a pena. Vale um joinha e vale ainda mais, vale o seu compartilhamento. Então nos ajude, envie esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, também para os seus contatos e compartilhe, Compartilhe para que mais pessoas rezem conosco. Se inscreva no canal, enfim, você já sabe os procedimentos. Muito obrigado, nós voltamos amanhã com mais vídeos, com mais orações e reflexões aqui no Reflexos Católicos. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser.